Oi, pessoal, vamos chegando. Já convidei Damione, vamos esperar ele aceitar aqui. Cheguei? Aê! O áudio chegou, o vídeo eu não tô vendo, não. O vídeo não chegou? Cheguei mais ou menos só então. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo, eu ouvindo Damione? Tá todo mundo aí? Meu áudio não tá indo, deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Tá. Teu vídeo, Damione. Tá, deixa eu ver. Vamos só resolvendo um pouquinho essa entrada aqui do Damione e aí a gente já começa, tá? Obrigada aí quem tá dando feedback de que estão ouvindo a gente. Vamos ver se Damione chega, aparece o vídeo. De novo só chegou meu áudio, é isso? Ô, Damione, é. Oh, meu Deus, tá. Deixa eu trocar de celular, eu preciso de um minutinho só. Tá bom, combinado. É assim, né, galera? Quem trabalha com tecnologia é isso aí. Plano B agora, esse Damione é desenrolado. Obrigada aí, Marco, pelo feedback do áudio. O meu vídeo vocês estão vendo? Obrigada, Tassiana. Vamos ver agora, né, se Damione consegue. Deixa eu ver se eu consigo tentar. Consigo de novo. Aqui. Vamos lá. Podcast Papo de Educador. Isso é aqui. Vamos chegando, pessoal. Estou tentando colocar a Damione aqui no nossa live. Para quem está chegando agora. Vamos ver se agora ele consegue. Um monte de gente entrando. Olá, pessoal. Estamos só aguardando Damione. E vamos nessa. Pronto, Damione está dizendo que está pronto aqui. Vou chamar novamente. Gostaram aí? Tô de azul hoje. Eu acho que se não tiver Aê! emoção, não tem graça. Claro! Ai, Damione, que massa que chegou, que bom. Pois é. Pessoal, E eu então não sei. vamos começar, né? Então tá bom, me perdoem, viu? Me perdoem. Olha, esse celular novinho, mas eu não sei o que tá acontecendo. Paciência. Coisas da tecnologia, né, Damiana? A gente vai falar sobre isso hoje. Esses negócios tão Pois pau é, mesmo. pois é. Pessoal, é o seguinte, o podcast de hoje faz parte de uma série de lives da Mídias Educativas do Empresa do Porto Digital, a qual eu sou CEO. A empresa tem 12 anos e essa é a segunda live que a gente faz e a primeira foi bem legal, bem bacana. Quero que vocês curtam muito. E quem vai participar comigo hoje, a gente primeiro vai tratar do tema de como usar o recurso de podcast para ensino remoto e ensino à distância. E eu trouxe nada mais, nada menos do que esse fera, Damiano Damito, do Papo do Educador. Tem um podcast lindo, maravilhoso, que trata de várias coisas, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho. Eu vou só falar a mini bio desse rapaz, só pra gente, né? Nossa, ele é mestre em educação escolar pela Unesp, é especializado em metodologia. Eu tô filando, tá? Que é enorme.
Tem especialização em metodologias ativas na Finlândia, porque ele é assim. Ele tem especialização em formação de educadores também lá na Finlândia. Ele é especialista em redes de computadores, da área de TI, no Instituto Federal de São Paulo, como coordenador de pós-graduação. É talento da educação da Lema. Estou abreviando aqui para ver se dá, né? E ainda é um professor Google Innovator. É fraco, não. E além de tudo isso, ele tem um podcast maravilhoso, como eu falei para vocês, que é o Papo de Educador, que ele toca. Eu sigo ele no Spotify, sigo ele em alguns agregadores, adoro. Damione, me conta, esse é tu. Me conta um pouquinho do Papo de Educador aí, para a gente se apresentar pro pessoal. Sabe o que eu acho muito engraçado quando me perguntam, falam, Damione, quem é você na fila do pão? Quem é tu? Quem és tu, Damione? Eu sou o cara que fala para comprar pão de queijo, ué. Mete bronca aí, Damione, nessa apresentação. Agora me conta um pouquinho do teu podcast, do Papo do Educador, qual é a motivação que tu tivesse para criar ele. Me conta um pouquinho da história do Papo do Educador para a gente entender o que é que te fez, o que é que te levou a criar podcast e mais para educadores. Legal. Pô, primeiro, brigadão por estar contigo aqui, pelo convite de estar aqui conversando com você, Laís, no perfil da Mídias Educativas. É um prazerzaço estar aqui. Tenho te seguido de perto, de longe, mas de perto, porque a tecnologia é linda, maravilhosa, né? Você aí na Recife, eu aqui na grande Indaiatuba, na República de Indaiatuba, no interior de São Paulo. E o Papo de Educador tem sido uma jornada, Laís, na minha vida. O podcast ele tem me levado para lugares que eu não imaginei estar, conhecer pessoas que provavelmente sem o podcast eu não teria conhecido. Tem me proporcionado estar em contato com pessoas maravilhosas assim como você, como a Carol, que esteve aqui participando desse seu bate-papo na última semana. Então tem sido uma jornada maravilhosa. E o Papo de Educador, ele surgiu há 5 anos atrás, quando eu estava executando um projeto de pesquisa na Finlândia. Então eu estava estudando lá. E foi engraçado porque eu já era ouvinte, eu já sou ouvinte de podcast há mais de 10 anos. E, inclusive, nessa semana eu fui convidado para participar do podcast que me introduziu no mundo dos podcasts. Para mim foi uma honra, assim, quando, né, eu quase chorei de emoção. Né, foi maravilhoso essa oportunidade de participar do podcast que me introduziu ao podcast há 12 anos atrás. Bom, e aí o que acontece? Então eu estava nessa aula sobre novas ferramentas, novas mídias na educação, e a professora finlandesa, ela falou assim, olha, a gente pode utilizar o podcast para educação. Quando ela falou isso, assim, eu não consegui pensar em mais nada. Eu falei, cara, como assim a gente pode usar na educação e não tem ninguém fazendo isso? Né? Até então eu não conhecia nenhuma iniciativa realmente considerável ou grande que usasse o podcast na educação. E aí eu falei, cara, como assim ninguém? E foi então lá na Finlândia mesmo que surgiu, na época, o podcast Papo de Professor, hoje é podcast Papo de Educador. E foi legal, inclusive, uma curiosidade, eu gosto sempre de falar sobre isso, o bordão que eu uso nos meus podcasts é moika moi. Moika moi é oi, olá, em finlandês. Por quê? Porque um dia antes de eu gravar esse primeiro podcast piloto, eu estava conversando com um adolescente, e eu falei, viu, me ensina algumas gírias em finlandês. E aí ele falou moika moi, terve paterve, rei pa rei, umas palavrinhas assim, e moika moi ficou na cabeça. E quando eu fui gravar o primeiro podcast, surgiu moika moi e ficou moika moi. E desde então, isso tem sido uma jornada muito legal. Eu tenho aprendido muito, então o podcast ele foi fruto de uma pesquisa, ele foi produto de uma pesquisa. Por isso que se você começar a maratonar o podcast Papo de Educador, lá do início até agora, o episódio 100, na verdade, nós já temos mais de 100 episódios, mais numerados, nós estamos no 97. Você vai ver que tem diferentes formatos, diferentes durações, diferente quantidade de participantes, porque eu me dei ao direito, assim como objeto de uma pesquisa, variar para tentar entender como o podcast pode ser utilizado na educação. O Papo de Educador tem o foco na educação de educadores, ou seja, na formação de formadores. Né? Então, eu tenho estudado, né, tenho pesquisado como que o podcast, no caso Papo de Educador, tem contribuído na formação continuada de educadores. E tem sido uma coisa tão bacana, tem sido uma coisa tão fenomenal, assim. Essa mídia é uma mídia que me cativa e a cada dia mais ela envolve,
por uma coisa muito especial, Laís. Ele é extremamente democrático. O podcast, ele é muito democrático. Não importa o seu sotaque, isso eu acho lindo, porque não é igual à TV. Você tem aquele sotaque padrão internacional ali, né? O padrão brasileiro padrão, que não é de nenhum lugar exatamente. Então você vê de qualquer lugar do Brasil, o sotaque é meio que o mesmo, né? Podcast não, podcast, os sotaques eles são bem-vindos, existe uma variação muito grande de sotaques. Além de sotaques, você também tem a questão econômica. Não importa se você tem um telefone de R$ 400 ou última geração de R$ 8.000, agora tem telefone de R$ 12.000, você pode ter. Então, assim, por uma série de motivos, o podcast é uma ferramenta que precisa ser utilizada na educação. Ele não pode ser desprezado, né? Porque se desprezarmos o podcast ou não usarmos o podcast, nós estaremos deixando para lá um recurso maravilhoso, democrático e com um potencial maravilhoso. Ô Damione, deixa eu perguntar, como é a tua experiência assim, de passar conteúdo para os educadores através do podcast? Você recebe feedbacks? Como é? Se você acha que a construção de conhecimento se dá através desse canal de forma bacana, me fala a tua experiência um pouco assim de como tu usa assim para transmitir conhecimento para os educadores que é teu público, né? Eu acho fenomenal porque, apesar do o podcast, digamos assim, que ele é a evolução da rádio. Da mesma maneira que o Netflix ou o YouTube é a evolução da TV, eu gosto de falar que é a evolução da rádio. E por ser uma evolução, a gente às vezes tem a impressão, ou seja, por ser parente do rádio, a gente tem a impressão que o podcast ele é uma ferramenta de mão única, aonde o podcaster, que é a pessoa que faz podcast, ele está falando sozinho e o ouvinte não tem como. No entanto, ele surge nessa era da web 2.0, 3.0, 4.0, já está no 5, eu já ouço pessoas falando 5.0, É isso mesmo. que é nessa era onde as pessoas elas têm N canais para se comunicar com o produtor de conteúdo. Então, o que eu gosto muito é que eu sou muito próximo do público do papo. Então, eles me conversam através dos comentários do site, através do nosso grupo. A gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo do Telegram. Então, que nem ontem à noite, eu queria rebatizar um podcast, uma série que nós temos dentro do podcast Papo de Educador. E aí eu mandei uma mensagem pro grupo, falei, pessoal, tô aqui online agora, quem puder entra, vamos conversar, vamos escolher junto. E aí entrou alguns ouvintes do podcast e juntos eles me ajudaram a escolher o nome do quadro do papo. Então, essa interação que ela é rápida, ela é efetiva, é uma coisa que aquece o coração, sabe? E faz com que o podcast seja uma mídia com engajamento altíssimo, altíssimo. Então, hoje a administração, o marketing tem descoberto o podcast como uma ferramenta com potencial muito grande de engajar o seu público, a sua clientela e, no nosso caso, que somos educadores, os nossos alunos. Fantástico. E aí, pegando assim esse gancho que tu estás, né, trazendo para a gente, por que tu acha que o podcast agora, nesse momento do Covid, onde as pessoas estão em ambientes remotos, estão tentando trabalhar em educação remota, alguns já estão um pouco mais lá na frente, trabalhando de fato EAD, assim, me explica o que tu achas assim eita, danou-se, do uso desse podcast, tá me ouvindo? Do uso do podcast para a educação, nesse ambiente de isolamento, quais são as vantagens que o professor tiraria desse ambiente do podcast? E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que o Damione caiu. Eita, acho que o Damione deve ter caído. Deixa eu ver aqui como é que tá a internet dele, tá? Vamos lá de novo. Coisas da internet. Vocês têm alguma pergunta para o Damione? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, tá? Nos comentários, que eu vou fazendo aqui para ele, que provavelmente ele não consegue ver e falar. Eu perguntei a ele aqui, mas realmente ele caiu, ó. Vamos ver se volta. Caiu energia! Ele me mandou uma mensagem aqui, caiu a energia dele lá. Nossa, será que ele consegue voltar? Espera. Nossa senhora, é isso, né? Tá bom, já que eu vou perguntar para ele aqui, tá?
Nossa Senhora, que energia. Bem, eu vou esperar só a Damione responder, tá? Problemas técnicos, exatamente, Daiane, dessa pandemia. Eu vou esperar aqui só um pouquinho, porque ele está me respondendo no WhatsApp, ele está conseguindo ficar online aqui. Não sei se ele consegue. Coitado, também se voltar vai estar tudo escuro, né? Vamos ver. Se ele não conseguir voltar pela queda de energia, a gente vai ter que remarcar, né, essa conversa, esse papo que já estava tão gostoso. Mas, vamos ver. Deixa eu ver aqui com ele. Tá vendo? Até no meio da live. Até no meio da live acontecem essas coisas. Vou ver se Damiane responde. Olá, pessoal que está entrando agora. Nosso debatedor acabou de ficar sem energia. E a gente está agora esperando para ver se ele volta, tá? Ver se eu consigo trazer Damiane de volta. Ele está falando comigo aqui. Ele está falando comigo aqui no WhatsApp. Só mais um pouquinho. Oh, rapaz. Então, exatamente. Se tô no escuro. Ele está dizendo assim, religou agora. Vai levar uns 3 minutinhos. Então, tá tudo certo. Acho que dá pra gente esperar uns 3 minutinhos. Não, a gente vai, nem precisa remarcar. Ele está dizendo aqui que já voltou, religou agora. Vai levar uns 3 minutinhos para voltar. Oh, deu certo. E aí, pessoal, só para vocês, então, já que eu vou ficar aqui, né, esperando Damione voltar e entrar, dentro, a gente tem na mídias educativas plataformas para essa parte do online, né, esse ensino remoto. E aí a gente está trazendo esse papo do podcast, porque dentro da nossa plataforma tem um ambiente que você pode colocar lá o podcast. E aí aproveitar, né, que a gente tem um especialista tão próximo que pode explicar. Ó, tem gente entrando aí, dando tchau. E a gente, Damione, está sem internet. Olha aí, ele chegou. Ele, na verdade, acabou a energia dele. Voltou! Vamos ver se ele ajeita aqui. E caiu a energia dele na mesma hora que caiu meu telefone. Eu pensei que tinha sido meu telefone. Eita, Deus, Marcelo. Chamei, ele tá dizendo aqui. Chama, eu já chamei. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar ele novamente. Aê! Meu Deus, que dificuldade! Deu tudo certo, Damione, deu tudo certo. Estamos todos aqui esperando. Apagou tudo aqui, a gente ficou no escuro, acendeu a luz de emergência, apagou tudo. Não sei o que aconteceu. Gente, vamos torcer vivo, pra essa live acabar numa boa, assim, essa é uma hora. E olha que não tá chovendo, não tá nada, simplesmente acabou do nada, assim. Né? Tal de Murphy, que tem uma lei danada, que toda vez aparece quando a gente não quer. Pois é, mas perdão, mas que bom que vocês ficaram aí, que a gente pode continuar sobre esse papo. Tava todo mundo aperreado que não, vamos remarcar, ele vai voltar. Se calma que ele vai voltar. Então eu vou voltar a minha fala, que eu acho que o bichinho não ouviu foi nada, né? Eu disse assim, vamos aproveitar que você está falou um pouquinho de como é bom usar isso pedagogicamente. Como é que tu entende que essa ferramenta, o podcast, ela pode ser interessante nesse momento de afastamento, nesse ambiente remoto de educação, nesse ambiente EAD de educação? Algumas pessoas aproveitaram um tempinho que tu não estava aqui e já me fizeram algumas perguntas. E aí, Laís, como é que a gente usa esse podcast no EAD? E aí eu queria que tu pensasse e trouxesse para a gente um pouquinho como é que a gente pode usar o podcast para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente nesse momento de ambiente remoto de aprendizagem.
Conta pra gente aí, Damione, o que é que tu Legal. entende disso? Legal. O legal do podcast é que o podcast aproxima as pessoas, né? A quem está ouvindo se sente muito próximo da pessoa que está falando. Isso é uma coisa, é um efeito parecido. Essas novas mídias têm um pouco disso. Como você consegue interagir com as pessoas, você sente que você é amigo delas. Eu não sei se você que está nos ouvindo aí, educador, talvez já tenha tido a experiência de chegar num evento e encontrar lá um youtuber que você segue há bastante tempo, um radialista, um cara da TV que você é fã, que você segue, e você vai querer falar com a pessoa e você se sente próximo dela, mas na verdade você nunca teve nenhum contato. O podcast ele faz com que qualquer pessoa potencialmente possa usufruir dessa característica, dessa proximidade que ele gera, tá? Então, como que o podcast ele pode ser usado? Ele pode ser diversas. Então, vamos por partes aqui. Então, a escola, tá? A instituição escolar pode utilizar o podcast para se comunicar com toda a comunidade escolar. Tanto professores como terceirizados que trabalham em relação à escola. Porque quando a gente pensa de escola, a gente pensa aluno e professor. Mas a gente tem que entender que na escola, o universo escolar, a comunidade, eu gosto de chamar de comunidade escolar, é muito mais ampla. Então, dentro da comunidade escolar, a gente tem o motorista da van que levam as crianças ou que levam os estudantes. Nós temos a merendeira, nós temos prestadores de serviços que prestam serviço para a escola. Nós temos o tio, a gente brinca, tio da Xerox, que trabalha na banquinha de jornal da esquina ou da papelaria da frente. Então, todas essas pessoas estão sendo afetadas, assim como os professores, assim como os alunos. Então, a escola pode ter um canal de podcast para atualizar toda a comunidade escolar do que está acontecendo, de quais são os próximos passos, quando a escola vai reabrir, que tipo de atividade vai ser, quais são os cuidados. Então, pode ser um canal de comunicação da escola. A escola pode... o professor pode utilizar o podcast para se comunicar com seus alunos de diversas maneiras. Ele pode utilizar como complemento para a aula, inclusive, no ensino híbrido. Agora, eu imagino que logo depois da pandemia, a gente já precisa começar, inclusive, a pensar nisso, né, Laís? Haverá uma volta. Sim. E o ensino híbrido é fato. Né? Se você veio para ficar, né? Porque agora a gente conseguiu trazer para quem estava só no presencial um pouco da experiência desse remoto, né? E talvez juntar, né? As duas experiências, a gente pode tentar potencializar o processo, né, Damione? Justamente por vários motivos. Um deles vamos ser práticos. Se a gente fizer a continha da quantidade de dias a repor, você vai ver que provavelmente a gente não consegue repor tudo nesse ano. Né? Então, se a gente voltasse agora, se as aulas voltassem agora, nós já teríamos dificuldade para repor todas essas aulas nesse ano ainda. Então, a única solução que eu vejo viável é que você realmente vá para o virtual, que você fique no virtual. E depois, acho que as pessoas elas vão criar um gostinho, né? Então, eu acho que é uma mudança que veio para ficar. Então, vamos lá. Então, o professor pode criar um podcast para dar parte do seu conteúdo ou para acrescentar aquilo que durante o período regular da aula ele não conseguiria. Que é aquela famosa atividade extra-sala, ou então nas aulas invertidas, né? O podcast ele tem um potencial muito legal, Laís, quando você utiliza a metodologia sala invertida. O que é a sala invertida? A sala invertida é quando você passa o conteúdo daquela disciplina, né? Ou seja, aquela trilha de aprendizagem, você desenha a trilha de aprendizagem para que ela aconteça fora do ambiente formal de aprendizagem, né? Fora da sala de aula, ou seja, em casa, em qualquer lugar. E aí, quando o aluno ele vem para o ambiente presencial, onde estão todos os amigos ali reunidos, e aí a gente vai ver como que isso vai acontecer, o aluno ele possa continuar as atividades a partir de onde ele parou. E o professor pode aproveitar melhor esse momento para fomentar a execução de trabalhos, a execução de projetos, a execução de uma série de coisas que talvez ele não conseguiria usando uma metodologia regular, uma metodologia clássica. Então, o professor ele pode utilizar o podcast para falar. Vou dar um exemplo para você. O professor... Nossa, eu ia te pedir agora, me ajuda aí com um exemplo, pensando que eu sou professora do 7º ano, do Legal. Fundamental 2, e agora estou no ambiente remoto, ainda não cheguei no ambiente híbrido, estou no meu ambiente remoto, estou preparando lá meu plano de aula, pensando em diversas atividades diferentes, aí eu vou disponibilizar a videoaula, vou disponibilizar atividades. Como é que o podcast ele entra dentro dessa trilha, dentro desse planejamento? Então, por exemplo, você está trabalhando, vamos pegar um tema que está sendo bastante falado, que é a Organização Mundial da Saúde.
E aí você acompanhou com os alunos, explicou o que é isso, o que ela faz, quem compõe a Organização Mundial da Saúde, como ela é financiada, assim por diante. E isso você fez isso na segunda-feira. Vamos falar que na quarta-feira você está assistindo o jornal de manhã, tomando café da manhã, e aí você vê que a Organização Mundial da Saúde lançou um boletim super importante, fazendo um consórcio para que todos os países se juntem e trabalhem com vacinas e criem uma solução. Mas você já falou sobre a Organização Mundial da Saúde, né? Ou então você quer que os alunos pensem sobre isso ou pesquisem sobre isso antes da sua próxima aula. Então o que você faz? Você pega o teu celular, no teu aplicativo de podcast, você vai lá e fala e aperta o REC nesse aplicativo e fala, pessoal, eu estou aqui no café da manhã, acabei de entrar no café da manhã agora, estou preparando as próximas aulas, mas antes eu quero falar para você sobre uma notícia que eu acabei de ver. E aí o professor, ele conversa e tem uma conversinha simples ali de uns 5 minutos, como se fosse um áudio de WhatsApp, e dá um enviar. Quando ele dá um enviar, o que vai acontecer? Como o professor ele já combinou com os alunos, o celular do aluno vai receber uma notificação especial daquele programa que o professor utiliza. E aí ele vai saber que existe um novo conteúdo para que ele possa estudar, para que ele possa ouvir. O legal do podcast é o seguinte, uma vez que você faz essa configuração, né, então geralmente os professores fazem isso no início das aulas, lá no primeiro, segundo dia, ele pede para os alunos fazerem essa configuração. Quando ele faz isso, o aluno é notificado automaticamente. E esse áudio é baixado, é feito download quando tem uma conexão Wi-Fi. Ou seja, quando o aluno ou está em casa, ou ele não tem internet em casa, quando ele está na casa do vizinho, quando ele vai na padaria, quando ele vai no shopping. A gente sabe que nem todos os alunos têm Wi-Fi, né? Tem internet, tem um plano de dados, mas quase todos têm celular, né? Então, assim, a grande maioria tem celular, né? Porque a primeira coisa que eles querem, que eles pedem de presente, ou quando eles começam a trabalhar, ganham um trocadinho, é comprar um celular, né? É isso mesmo. E quando eles não têm internet, Laís, é uma coisa linda, porque eles sabem exatamente os lugares da cidade ou do bairro que eles conseguem Wi-Fi de graça. Pergunta para o seu aluno, professor, pergunte para o seu aluno aonde tem Wi-Fi perto da casa dele, que ele vai te dar todos os pontos, ele vai te trazer um mapa. Assim, né? Ele sabe todos os lugares, o restaurante, a locadora, o shopping. Então, quando ele tiver essa conexão, vai baixar. Isso faz com que ele não precise ter esse conteúdo, ter conexão para receber esse material. E outra, esse áudio, assim que ele ouve, pode ser apagado. Então, por padrão, o aplicativo apaga o áudio. Isso faz com que ele não precise ter um celular moderno com muita memória. Nem um super espaço, né? Exatamente, porque ele vai ouvindo e vai apagando. Ah, mas eu não quero que apague. É só configurar. Ele é democrático. Por padrão, ele apaga. Mas é só você apertar lá, não apagar, ele não apaga. Então, assim, ele tem todo esse potencial. E outra, o professor pode utilizar, pode pedir para que o aluno faça um podcast diário, por exemplo, diário de aula, né? Como se fosse um diário de aprendizagem. Oi, professor, hoje eu aprendi isso, para que ao final desta quarentena ele tenha um registro da aprendizagem dele, ele tem evidências de aprendizagem. Sabe qual que é o problema? Na cabeça de muitos alunos, infelizmente, Laís, eu até vou falar baixo para que as poucas pessoas ouçam, eu vou falar mais perto aqui, alguns professores também acham que a gente vai dar um pause, que a gente deu um pause lá no início da quarentena e a gente vai dar play de novo depois da quarentena. Mas não. A aprendizagem, ela continua. É importante que nós possamos lembrar que a aprendizagem, ela acontece também fora do ambiente escolar, né? Então, o aluno, ele pode documentar essa aprendizagem passo a passo por meio de um podcast pessoal dele, para que lá no final ele possa olhar para a quarentena e falar, pô, esse tempo não foi um tempo perdido. Eu aprendi um monte de coisa. E o professor pode, inclusive, utilizar o podcast do aluno como meio de avaliação. Formativo, somativo, como ele quiser. Então, assim, isso são algumas das maneiras, tá? Inclusive, na minha dissertação de mestrado, vocês podem procurar pelo meu nome, eu mapeei lá 25 maneiras diferentes de se utilizar o podcast na educação. Então, tem muitas possibilidades de uso e essas são algumas delas que podem aí aquecer o coração e dar novas possibilidades. A gente pode sair, professor, você pode utilizar outros recursos que não é a live, você pode utilizar outros recursos que não é o texto em PDF. Existem outras possibilidades. Elas estão aí. Essa é uma delas. Muito bom, Damione, é isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem um monte de gente. Pessoal, qual é os aplicativos que a gente faz essa gravação? Qual é o aplicativo que a gente disponibiliza? Já perguntou umas 3 vezes aqui dentro dos nossos comentários. Damione, no fim, daqui a alguns minutinhos, ele vai dar, assim, todas as dicas, as ferramentas, os aplicativos, tudo que a gente precisa
para ser um podcaster? Será que existe esse podcaster? Um locutor Podcaster, maravilhoso assim como... podcaster, é isso E aí mesmo. ele vai dar algumas ferramentais para a gente, mas eu vi já que Eremita Lira já deu um spoiler aí de alguns aplicativos que a gente Para ouvir pode, né, podcast. usar para ouvir os podcasts, mas aí que Damiani vai dar um direcionamento um pouquinho de como é que a gente pode fazer essas gravações de forma adequada, qual é o melhor ambiente, daqui a pouquinho. A gente só vai conversar mais um pedacinho agora, E por antes apenas disso, tá certo? R$19,90. Eu tô brincando. As dicas serão gratuitas. E de graça é bom porque não precisa Gratuitos, pagar olha nada. aí. Então, você falou um pouco de que o professor pode usar isso nesse ambiente extra para fazer, né, esses reforços de aprendizagem ou dar alguns insights específicos a respeito de coisas que ele está vendo lá no dia a dia, dentro do ambiente do podcast, que é um ambiente rápido, que você acessa rapidamente. Em relação ao aluno, você trouxe um pouquinho essa coisa do aluno poder fazer um acompanhamento, de repente, um diário. Mas, além disso, para além desse diário, Damiani, eu penso assim, quais são os benefícios para ele, enquanto... Oh, menino, está caindo. Quais são os benefícios para o próprio aluno em relação a vantagens mesmo, assim, para mim, por exemplo, eu escuto muito podcast. E normalmente eu gosto de escutar podcast antes, né, da pandemia, eu escutava muito no carro dirigindo. Eu ficava me atualizando meus conhecimentos a respeito de alguns determinados assuntos que eu gosto. O teu podcast eu escutava lá no carro, ouvindo no rádio. Hoje, como é que eu faço? Eu entro no banheiro, vou tomar um banho, tal, boto o podcast para tocar e vou lá me embora tomar meu banho, fazer minhas coisas. Então, Eu assim, também. como é que você entende quais são os benefícios que esse ambiente, que pode ser assíncrono, que é ideal, que normalmente é assíncrono, o Ele que é é que esse assim, ambiente pode trazer para os alunos enquanto vantagem de uso, enquanto benefício pedagógico, além da vantagem de uso? bom, você tem aí, você falou a mobilidade, né? Então você pode ouvir o podcast aonde você quiser, né? O podcast, às vezes algumas pessoas que ainda não, que estão começando agora no mundo podcast, elas imaginam que é como se fosse a TV, que você senta e você ouve e você assiste. Podcast não. Normalmente o podcast você sempre ouve ele quando você está executando alguma atividade, né? Então quando você falou quando está tomando banho, muita gente fala assim, Damiana, eu tomo banho com você. Eu falei, toma. Muita Também não gente escute utiliza. isso. Pois é. Agora não está dando, mas na academia. Por exemplo, eu só lavo louça ouvindo podcast. A minha esposa sabe, não é hora de conversar lavar louça, né? Na hora de lavar louça é hora de ouvir podcast. Então, assim, o aluno tem essa mobilidade. Ele pode ouvir a hora que for mais adequada para ele, que é essa vantagem que qualquer ferramenta assíncrona de educação tem. Ele pode escolher qual é o melhor horário, mas com a facilidade de ser extremamente móvel, né? Então, se ele está na sala, se ele está no quarto, às vezes a gente sabe que os alunos eles não têm um lugar certo para estudar em casa, às vezes a sala de aula dele virou a cozinha, mas aí quando a mãe está cozinhando, a sala é o quarto, aí quando o irmão mais velho está dormindo ou está fazendo alguma coisa, a sala de aula dele vira o quintal. Essa é a realidade que muitos alunos estão enfrentando, né? Nem todo aluno tem o seu quartinho com a sua escrivania e o seu computador. Mas o podcast tem essa mobilidade. O aluno, o professor, ele também pode utilizar podcasts que já são criados e que já abordam os temas que ele está estudando para conversar sobre isso. Maravilha. Existem vários podcasts que falam sobre vários assuntos. Eu vou dar um exemplo que usam muito podcast nas licenciaturas. Então, o professor lá da licenciatura está falando sobre a metodologia PBL. Então, o Papo de Educador já tem uns 4 episódios que falam sobre PBL. Então, ele recomenda, ele faz uma trilha onde contém esses 4 episódios, ou então simplesmente um trecho desse episódio e pega. Às vezes o professor ele faz um remix desse material, ele corta um trecho e manda lá para o site da turma, para o ambiente virtual de aprendizagem, que porventura possa ter um lugar para receber isso, pode mandar pelo WhatsApp. Então, essas são algumas dessas possibilidades. Ele Além fazendo uma disso... curadoria, né? Seria assim, digamos assim, o professor estando como um papel muito mais de curador desse tipo Exato. de mídia,
né? Isso para dentro das plataformas e pensando nisso dentro de uma sequência didática específica, de uma trilha específica para ampliar o conhecimento do aluno, não é isso? A gente corre o risco, inclusive tem uma teoria de um americano chamado Mark Prensky, que é Nativos Digitais, que a gente passa esse educador ele parte do princípio que essa nova geração sabe lidar muito bem com a tecnologia, que eles já nasceram usando computador, assim por diante, mas é um grande erro, né? Porque eles sabem realmente usar a tecnologia, mas para entretenimento. Né? E nós vivemos numa era que eu vi um termo esses dias que acho que ele se encaixa muito bem ao que nós vivemos uma infodemia, que é uma pandemia de informação, né? Uma infodemia. Então, é tanta informação que chega um momento que a gente não consegue ou tem dificuldade, o aluno mais ainda pela pouca experiência, de entender o que é proveitoso e o que não é, principalmente nessa época de fake news. Né? Saber que informação pode ser levada em consideração, porque é de uma fonte segura, é de um especialista, de uma organização idônea que segue preceitos científicos e de uma organização de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Desculpem aí se tem algum terraplanista aqui. Mas então, assim, é importante que o professor, quando ele vai desenhar uma trilha de aprendizagem para os seus alunos, ele possa ter esse cuidado de certa maneira, fazer aí uma curadoria desse material, ou pelo menos ensinar o aluno a fazer isso por si só. Mas lembrando, o meu filho tem 1 ano e meio, né? E já faz mais ou menos aí uns 6 meses que eu estou tentando ajudar ele a pegar a colherzinha e colocar na boca. Né? Essa curva de aprendizagem, ela leva um tempo, ela não é imediata. Né? Assim, o meu filho ele já consegue levar a colherzinha na boca, mas às vezes ele erra e acerta o nariz. Assim. Então é importante para o professor, fica com carne no nariz, frango na testa, mas é importante que o professor entenda que ele vai, sim, ajudar o aluno a ser um autocurador do seu conteúdo, mas isso leva um tempo. Então é necessário que o professor auxilie nesse momento, nesse passo inicial, dê um caminho, né? Mostre para ele alguns sites que são confiáveis e por que são confiáveis. Né? Então, esses são alguns desses ganhos. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu. Assim, a gente, só para complementar um pouco do que tu está falando, quando a gente dá um pouco da treinamentos, de formação de professores de uso de tecnologia em sala de aula, a gente fala que um dos grandes papéis, um dos principais papéis que os professores têm hoje é fazer com que o aluno olhe a informação do seu ponto de vista crítico, que ele consiga discernir, se o professor conseguir chegar nesse ponto, fazer o aluno discernir entre o que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo adequado, um conteúdo a qual ele pode realmente se apoiar para construir seu conhecimento, ele conseguiu chegar no ponto onde a gente deveria estar, né? Então, claro, com todo esse cuidado de pensar que o aluno está em processo de construção, está em processo de aprendizado. Então, no começo, ele vai ler um monte de fake news, ele vai buscar um monte de lugar onde ele não necessariamente é uma boa referência. Mas se o professor, ele dá esse caminho, por exemplo, e aí eu achei massa essa tua dica, de pega as referências que são boas, faz uma curadoria bacana, em cima do conteúdo que ele está dando, que não necessariamente foi ele que produziu, mas isso aqui, esses lugares são interessantes, o porquê que eles são interessantes. Esses áudios que a gente está vendo aqui são de pessoas que são referências nessa área, então a gente pode se apoiar nesse conhecimento. Eu acho que a gente consegue... Primeiro, fazer com que o professor, de fato, dê a trilha do caminho, né? Mostre o processo como ele deve ser e depois até fazer seus próprios áudios e os seus próprios podcasts para distribuir entre os alunos e estimulá-los, inclusive, a fazer as suas próprias produções, para que a gente também consiga fazer e trabalhar essa questão do compartilhamento, né? Assim, você fazer a construção do seu conhecimento, colocar ele numa mídia bacana, diferente, que ele vai se engajar provavelmente para fazer muito mais do que em qualquer outro lugar, e distribuir para todos, né? Não é isso, Damione? E você sabe que, assim, eu falo muito, meu sobrenome é podcast, né? Quando pensam assim, né? Quando pensam no Damione, pensam em podcast, né? Quando pensam na Laís, pensam nas mídias educativas. Então, assim, a gente sempre tem isso, né? E você que está nos assistindo, quando pensam em você, pensam em quê? Né? Eu, por exemplo, quando penso no Endrigo Renato, que está nos ouvindo, eu já penso no projeto dele na Rádio Edu, né? no Livecast Edu,
né? Que é um podcast Livecast. super massa que tá aí. Super recomendo que você conheça. Agora, podcast novinho em folha, Livecast Edu. Eu vi, É, ele estava seguindo a gente hoje, eu fui lá olhar, já, você pensa, menino, ele é um eu já cara, fui rápida aí nesse gatilho. fenomenal. Ele é fenomenal. Eu super aconselho seguir o trabalho dele. Aí é o seguinte, eu acho que é super legal a gente entender que nós não estamos aqui apresentando o podcast como a solução de todos os problemas ou a resposta de todas as perguntas, né? Nós estamos simplesmente pegando e dando um zoom na ferramenta podcast, no objeto podcast, e entendendo quais são as potencialidades dele. Mas o que eu recomendo sempre é combinar as coisas. O Paivio acho que se não me engano ele é espanhol, ele tem uma teoria lá do Al Shannon, que ele fala que a aprendizagem ela é potencializada quando você utiliza mais de um canal. Então, quando você utiliza o canal auditivo e o visual, você consegue potencializar. Então, o professor ele pode combinar o podcast com a informação que está em uma plataforma. Né? E fazer a combinação disso. Porque a gente sabe que existem estilos de aprendizagem diferentes. As pessoas aprendem de maneira diferente. Então, quando o professor ele só usa uma ferramenta, ele está fazendo uma escolha. E quando ele só usa uma ferramenta, ele faz uma escolha em detrimento a várias outras. Então, é muito importante a gente ampliar esse leque, combinar o podcast com muitas outras ferramentas. É uma ferramenta super maravilhosa, incrível. Eu amo, respiro podcast, transpiro podcast. Se você chegar... Eu estou com cheiro de podcast agora. Deixa eu ver esse negócio. No entanto, é muito rico você combinar ele com outras pessoas. E é importante, porque assim, você sabe, Laís, a gente sabe que nada serve para tudo e nada serve para todos. Né? Aí as pessoas elas vão falar assim, uma pergunta que eu sempre ouço, que é muito legal, que fazem assim, mas Damione, por que eu vou usar áudio, podcast, e não vou usar vídeo no YouTube? Eu falei assim, mas por que você não vai usar? Você usa os dois. Exatamente, não é uma escolha usar um ou usar o outro. Você deve usar os dois, você pode usar os dois. Então, essa é a riqueza, né, dessas ferramentas, desses objetos educacionais, dessas mídias, é você mixar, você combinar, você pedir para o aluno montar um vídeo com um trechinho. Olha uma coisa legal, você pede para o aluno pegar um trecho do podcast que você quer, tem um podcast que é o Historiando, se não me engano, que é um podcast de história, contando história, alguma coisa assim, esqueci o nome, mas que ele fala sobre a história do Brasil. Então, você está trabalhando, você é um professor de história, está trabalhando na história do Brasil, você pede para o teu aluno fazer um vídeo. Como que ele vai fazer o vídeo? Ele vai pegar o áudio do Historiando e você pede para ele ilustrar esse vídeo com imagens que ele encontrar na internet. E se aproveita para falar um pouquinho sobre a autoria de direitos autorais, sobre dar crédito, colocar crédito. Mas, ou seja, você tira o aluno dessa posição de simplesmente passivo, de alguém que só vai ouvir e não vai trabalhar nada em relação a isso, e você transforma ele no construtor, no designer da própria aprendizagem. Olha que coisa maravilhosa, que coisa rica, né? É isso aí, até porque, como tu falou, né, tem muitos estilos de aprendizagem. Só um parêntese aqui, a gente faz um mapeamento, normalmente nas nossas ferramentas a gente faz um mapeamento de estilo de aprendizagem, a gente mapeia o aluno em 8 dimensões diferentes. E aí toda vez que antes a gente tinha um gráfico, que era a média de estilo de aprendizagem da turma. A gente tirou esse gráfico, porque toda vez a média de estilo de aprendizagem da turma era o gráfico aberto. É um gráfico teia e era o gráfico aberto. E, tipo assim, não fazia o menor sentido você olhar o gráfico, porque todas as vezes você tem, na mesma turma, aluno com perfis completamente diferentes e que, em média, todos eles aprendem de todos os jeitos, todos os estilos, né? Então, quando a gente diversifica e a gente amplia a quantidade de canais que a gente chega nesse aluno. Quer dizer, eu estou dando a minha aula aqui, em videoaula, está lá o vídeo, aí tem um podcast, aí tem atividade, aí tem infográfico. Tem vários tipos de mídia diferentes, de vários jeitos diferentes de transmissão de conteúdo. Você consegue ser muito mais eficaz no processo de ensino-aprendizagem, porque você amplifica a possibilidade de, no mesmo conteúdo, o aluno poder aprender. Não é isso? E agora, eu acho que a gente chega no momento em que você vai dar aquela super dica de ouro. Tem 15 minutos aí, Damione, arrasa. Bota aí como é que a gente faz esse danado desse podcast. Quais são as ferramentas, se eu tenho um ambiente específico, se algum barulho ali, ó, tá me atrapalhando. O que eu preciso ter? Assim, do ponto de vista de infraestrutura, meu celular de R$ 500, R$ 8.000, como é que eu uso? Quais são as ferramentas? O que a gente consegue fazer
Poxa, eu estou fazendo minhas aulas aqui de forma caseira, nunca tive nenhum tipo de treinamento para fazer essas coisas. Estou me vendo louco, isso é o que a gente está vendo na maior parte dos professores. Como é que a gente faz? Eu estou vendo só rapidinho, antes de tu responder, tem uns comentários. Ó, histórias de Niná para garotos rebeldes. Daiane está dando uma ideia aqui de podcast que é muito bom sobre histórias, historinhas, eu acho. E algumas pessoas estão falando sobre inclusão, alunos com diferentes níveis de aprendizagem. Eu acho, Fátima, e aí eu vou só dar esse feedback aqui. Quando você tem alunos com diferentes níveis de aprendizagem, e exatamente por isso você tem que diversificar as formas de ensinar. Porque eu tenho um grupo que está um pouco mais adiantado. Primeiro que você precisa sempre estar olhando a curva de aprendizado em relação às atividades que são desenvolvidas. Você perceber quando a curva do aluno não está, que ela tem um comportamento, quando ela dá uma decaída, você entender rapidamente. Se você não tem ferramenta para fazer isso, você diversificar a forma com que você apresenta o conteúdo para que você consiga trazer de volta esses alunos que ainda não conseguiram chegar num ponto bom de desenvolvimento de conhecimento. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Damione, para a gente ir? Não, acho que não. É aquela questão, né, da inclusão. Sempre me perguntam, falo assim, mas e se o aluno for surdo? Você não vai usar podcast. Você vai procurar outra estratégia. Não é simples assim. Né? Por exemplo, o aluno é cego, você vai usar chart? Caímos? Voltou? Voltou. Voltou! Essa live tá com a gota! Voltou. Mas é o que eu estava falando, né? Então, assim, tem que diversificar. Então, não é que você não pode usar o podcast, mas é que talvez, será que é a melhor ferramenta que você poderia ter? Talvez, será que você não teria uma ferramenta que seria mais adequada? Não, se por algum motivo você quer utilizar o podcast, tudo bem, então vamos usar o podcast, mas aí você vai ter que adaptar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É aquilo que eu falei, né? Nada serve para tudo e nada serve para todos, né? Muito importante a gente entender isso. Fantástico isso, fantástico. Tem um pessoal aqui que está falando assim, ô Damione, tem algum jeito de falar, né? A linguagem precisa ser formal, ela pode ser descontraída. Existe alguma etiqueta em relação a isso? Você precisa se comportar, tem um padrão? Como é? E aí eu quero chegar nas tuas dicas, disse, por favor, tu fala essa dica aí antes de ir embora. Tá, vamos lá. Seguinte, eu vou dar algumas dicas também muito práticas, tá? Para como você fazer podcast e tal. Não tem. Podcast não tem. Eu acho que isso é uma coisa linda do podcast. Não tem regra. Não tem jeito certo de fazer podcast. Você tem, talvez, algum jeito melhor de você atingir o seu objetivo e atingir o seu público. Então, se você quer vender um produto, você tem um jeito certo de você vender o produto. Se você quer ensinar algo, tem um jeito adequado para você vender algo. Se você quer contar piada, tem um jeito de contar piada. Mas não tem uma linguagem adequada para você usar. Você pode ser extremamente informal, como você pode ser extremamente formal. Os podcasts podem ser curtinhos, de 3 minutos, como podcast pode ser longo, de 1 hora. Tem podcast de 2, tem podcast de 3 horas. E que bomba de acesso! Né? Então, assim, são muitas as possibilidades, muitas. Agora, vamos lá. Como o cara fazer um podcast? Damione, você me convenceu, e olha, eu acho que eu vou ser mais rápido do que vocês imaginam. Você me convenceu a gravar um podcast. O que eu preciso? Então, vamos lá. Quando eu comecei a gravar podcast, fazem 5 anos e meio, mais ou menos, eu levava aí uma oficina de 4 horas para ensinar as pessoas a gravar podcast. E, graças a Deus, hoje eu não preciso mais de todo esse tempo para ensinar as pessoas a gravar podcast. Eu consigo fazer isso em menos de 10 minutos. Por quê? Olha aí. Existe um aplicativo, e olha, eu não sou patrocinado por ele, mas ele é maravilhoso, que ele vai te ajudar a gravar o áudio, a capturar esse áudio, a fazer a edição desse áudio e depois publicar esse áudio em todos os agregadores, inclusive no Spotify, na iTunes. Ele vai replicar o seu áudio para todos esses agregadores. Inclusive, deixa eu começar falando uma coisa. Qual que é a diferença do podcast para um áudio na internet, para um áudio solto na internet, né?
Muita gente fala assim, grava um áudio qualquer e manda pelo WhatsApp. Não é necessariamente um podcast isso, tá? Pode utilizar um formato semelhante do podcast, mas não necessariamente é podcast. Porque o que faz o podcast ser podcast é a maneira como ele é transmitido para as pessoas. Então, você precisa ter essa possibilidade, por exemplo, da pessoa ir lá no Spotify e conseguir ouvir seu podcast, ou então utilizar o Google Podcasts ou qualquer outro aplicativo. Se você procurar lá na loja de aplicativos do seu celular, digita lá podcast, você vai ver que tem uma lista gigante de programas e todos esses programas procuram nos mesmos lugares. Então, por isso que se você procurar o Papo de Educador, em qualquer um deles você vai encontrar, né? Porque ele procura sempre nos mesmos lugares ali. Então, é isso que faz a diferença, esse sistema de distribuição. É mais ou menos fazer uma analogia, é igual você gravar, fazer um cenário igualzinho o Jornal Nacional, vestir a roupa lá do William Bonner, ou seja, paletó e bermuda, todo mundo sabe disso, né? Lá com a roupa lá do William Bonner de apresentar o Jornal Nacional, e aí você pega e grava com uma câmera 4K. Isso vai ser uma transmissão de TV? Não vai ser um vídeo que usa a mesma linguagem de TV, mas não é TV. Então é mais ou menos essa analogia, tá? Mas vamos lá. O programa que eu quero falar, eu vou até digitar para vocês, chama Anchor, de âncora, ou Anchor. Acabei de digitar para vocês aí. Vamos fazer o seguinte, a gente, além de colocar aqui nos comentários, a gente deixa disponível depois nos links aqui, porque esse vídeo vai ficar disponível depois, então a gente deixa lá nos comentários. Nos comentários não, na descrição do vídeo a gente coloca, tá? Vai Maravilha. Lá. Então você tem o Anchor que você baixa lá na sua Play Store, que é esse íconezinho aqui, que é esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês. O Anchor tem um botãozinho, eu vou gravar um podcast para vocês verem aqui, ó. Vou clicar no sinalzinho de mais, só para vocês verem como que é simples. Cliquei no sinalzinho de mais, tem um botãozinho chamado gravar. Sim. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione da Mito e o tema de hoje é como gravar podcast com Laís da Mídias Educativas. Beleza, Arrasou. Então gravei, parei, ó, tá gravado. Então vocês vão ouvir aqui que tá gravado. Moi Camoi, bem-vindo ao... E olha o que esse aplicativo faz. Eu vou clicar, eu tô mostrando para vocês verem como que isso é simples. Eu vou clicar no botão aqui, tem uma lista de música, eu vou escolher uma música aleatória aqui, tá? Vou clicar no sinalzinho de mais. Cliquei no sinalzinho de mais. Olha o que acontece. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Mito e o tema de hoje é como gravar podcast com Laís da Mídias Educativas. Beleza. Então, pronto. Aumentou a musiquinha. Olha, ele aumentou, diminuiu o valor da musiquinha. Gostei, salvei, vou colocar um nome nele, adicionar a gravação, publicar. Tem um botãozinho aqui, publicar. Pronto. Vou colocar o nome desse episódio, vou colocar QWRTY aqui para não gastar tempo digitando, e vou clicar aqui em publicar. Pronto. Se você me seguir no Anchor, ou se você me seguir no Spotify, em no máximo aí 4 horas, no máximo, estourando, você vai receber esse áudio que eu acabei de gravar. Pronto. Tá gravado. Fantástico. Gravei. Fantástico. Gravei. Então, tu baixa o aplicativo de gravação de podcast dentro do teu dispositivo móvel, do teu próprio celular. E aí, você faz a gravação e ele tem todo esse processo de edição que é bem, né? É bem facinho. Eu acho e deixa eu que te perguntar, mas e o entorno, como é? Porque tu tá aí dentro de uma sala legal, né? Tem até livro atrás e tal. Como é que a gente organiza o espaço? O danado do microfone pode ser esse aqui, ou tu tá com um microfone poderoso aí, como é? Usar a ferramenta, o Anchor, é muito simples. Você tem N tutoriais na internet de como usar. Eu mostrei para você o jeito mais simples de usar, mas você pode ver um tutorial e é muito simples, você vai gravar. Agora tem as dicas, né? E as dicas fazem toda a diferença. As dicas de ouro, bora que eu quero ver essa, viu, Damione? Você sempre utilize um fone, como você está usando agora, tá? Eu super aconselho você usar o fone, porque o fone ele tem uma captação de áudio muito boa. Mesmo que seu fone seja um fonezinho muito simples, a qualidade dele é muito boa. Tá? E só que você tem que tomar cuidado. Então eu vou colocar um fone, eu não tenho meu fone aqui, mas digamos que você está com o seu fone aqui na sua orelha, né? Toma cuidado para esse fone não ficar raspando na sua roupa, porque depois na gravação você vai ouvir o Outra coisa, aí muita gente pega o fone e segura aqui. É errado fazer isso, porque quando eu falo, eu desloco o ar. E quando eu desloco o ar, eu assopro o microfone, fico... Então, qual que é o certo? Ou você segura acima do nariz, abaixo do nariz também não, porque sai ar, quando você pronunciar algo anasalado, sai ar pelo nariz. Acima do nariz ou na região do queixo.
E Que é aí onde vem tá uma o meu. dica. Exatamente. E aí tem uma dica Ó, que é muito legal. Você vai praticar comigo agora, Laís, essa dica aí. mete O que você bronca, vai vai. fazer? Você vai segurar aqui embaixo no teu fone. E sabe onde tem o teu microfoninho? Você vai deixar, Ah, você vai segurar o microfoninho e vai deixar ele aqui na altura do teu queixo. E esse fio que está sobrando aqui, você vai passar ele atrás da sua orelha. É a posição que eu chamo de posição da Madonna. Isso, assim. Acabou. arrasei! Qual que é a Tô me vantagem? sentindo a Madonna agora. Qual que é a vantagem de usar, se você olhar uma foto da Madonna, você vai ver ela usando esses microfoninhos. Qual que é a vantagem? Quando você está gravando podcast, você se mexe. Então você pode se mexer para Hum, qualquer lugar, que o microfone sempre vai estar posicionado no lugar certo. Você pode falar que o som sempre vai estar da mesma maneira, não vai raspar em nenhum lugar, não vai soprar no microfone. Então esse é um jeito muito legal de você gravar podcast assim. E agora em relação ao lugar, pode desfazer a posição da Madonna. E aí eu vou dar só uma dica em tá relação ao lugar. gostoso. As pessoas gostam muito do áudio, né, e da acústica do banheiro. Mas a acústica do banheiro só serve para participar do Ídolos, né, quando você quer cantar. Porque para gravar áudio fica horrível, fica aquele som assim, aquele som de eco. Então, procure num quarto, principalmente aonde tem a cortina. Fale de frente para a cortina, porque a cortina ela não deixa que o som reverbere, né? Ela abafa Hum, ruído. E se você estiver num lugar, agora eu vou falar uma dica para você, uma dica de ouro. E se vocês falarem para alguém que eu dei essa dica numa live, eu vou falar que não, eu vou negar até a morte. Qual que é essa dica? Segredo nosso aqui das 5.000 pessoas que estão assistindo aí. Seguinte, se você morar num lugar que é extremamente ruidoso, arrisca abrir a portinha do seu guarda-roupa, abrir a portinha do guarda-roupa e gravar lá dentro. Isso, claro, se for um podcast curtinho. Ninguém vai aguentar ficar no guarda-roupa uma hora, né? Mas se você quiser gravar um áudio assim, abre a portinha do guarda-roupa, se enfia lá e grava. Você vai ver como amei! que é maravilhoso. Vamos perguntar se você está no estúdio, né? É fenomenal. Fenomenal. Fantástico. Mas Eu essa dica precisava não dessa de dica novo. na live passada, porque tinha um monte de grilo. Eu tô aqui intocada dentro do quarto, exatamente por causa dos grilos. Mas essas são algumas Top. dicas aí de como gravar podcast, mas sempre o importante é não se preocupe com o seu, com o que você, como você vai falar, se é formal ou se é informal, qual é o seu sotaque, o seu jeito de falar. Sempre se preocupe com o que você vai falar, né? O conteúdo é o mais importante de tudo. O conteúdo é o que faz a diferença. Massa Damione. Só mais uma dica que ele mesmo me deu. Eu disse, Damione, grava um vídeo aí para mim, para a gente fazer uma chamada para o podcast. Ele disse, eu Ah, posso legal. gravar no carro? Eu disse, rapaz, eu não sei não, é bom no carro. Ele disse, rapaz, a acústica parece que você está dentro de um estúdio. Eu disse, pô, Carro é excelente, a acústica do carro é excelente, excelente. Inclusive, olha alguém deu uma aí. dica aqui, alguém lembrou, tem a posição da cabaninha, que você vai embaixo do cobertor. Então, você pega um cabo de vassoura, alguma coisa, pega um cobertorzão de casal, alguma coisa assim, faz uma cabaninha para você não morrer sufocado, e você pode gravar lá. Lá embaixo agora que tá, aí eu não sei, Recife sempre tá quente, né? Mas aqui tá um frio absurdo em São Paulo. Então você fica lá embaixo no quentinho, gravando podcast com uma acústica maravilhosa também. É a dica, né, gente? A gente não tá no mundo ideal, a gente tão pouco consegue ir na loja para comprar abafadores, que se tivesse aberto também não iria, porque são extremamente caros. Então é se virar, é Verdade. fazer o que tem. É parar de querer fazer o perfeito e porque diz aquele, tem um ditado que fala antes o feito do que o perfeito, né? Então, se você não pode fazer coisas grandes, grandiosas, tal, faça as pequenas com grandeza, né? Com carinho, com atenção, que eu tenho certeza que a pessoa que está recebendo esse conteúdo vai perceber isso e vai dar valor. Damione, foi muito, muito massa o papo. Murphy esteve por aqui durante a live inteira, né? Derrubou a energia de um, derrubou a internet da outra, foi aquele desmantelo, mas foi maravilhoso o papo. Só tenho demais a agradecer a você por ter aceito o convite da gente vir aqui conversar com todo mundo. A gente tem um recadinho para todo mundo, essa live vai ficar gravada, então se você perder um pedacinho, eu estou vendo uma pergunta assim, onde é que publica lá, onde é que tá, como é que eu posso publicar o podcast? Tudo isso a gente já vai deixar disponível, tá? No YouTube e aqui no IGTV, tem já essa resposta aí, podem dar uma olhadinha, transmitam para quem vocês quiserem, que a gente vai estar com tudo disponível. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui com a gente durante esse tempo, durante essa gangorra que foi essa live. Damione, muito obrigada. Queria que Obrigado, você se querido. despedisse do pessoal agora e me dissesse Top. aí o que é que você achou de tudo. Adorei estar contigo nesse tempo.
Foi maravilhoso estar com você, estar com vocês que estão aí. Obrigado pelas dicas, né? Pelas recomendações de material. Queria mandar um abração para a galera lá do Papo que tá ouvindo a gente, a galera do grupo lá do nosso WhatsApp, do nosso Telegram que está acompanhando a gente. Queria recomendar para você, claro, o Papo e também fala, não posso esquecer da Papo Mídia, né? Então, agora a gente também produz conteúdo educacional. Então, se você é professor que quer ter o seu podcast, mas a nível profissional, né? Se você quer, não sabe, você não sabe ou